Presidente do Corinthians indiciado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro por conta do patrocínio Vai de Bet. Vem aqui que eu vou te contar tudo o que está acontecendo com o presidente do Corinthians e essa história. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que a gente vai falar um pouco do que está acontecendo, né, dessa confusão que começou na quarta-feira, né? Na verdade, começou bem antes, mas na quarta-feira a polícia de São Paulo indiciou a justiça, né? E acabou indiciando o presidente Augusto Melo, né? Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer rapidamente uma recapitulação do que aconteceu, até para explicar, porque eu vejo que assim muitas pessoas estão na dúvida do que realmente está acontecendo, tá? Não sei se vocês se recordam, em janeiro de 2024, logo no primeiro mês de mandato do Augusto Melo, o Corinthians, ele anunciou, né, com pompas, né, tudo tal, que o Corinthians teria o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, em torno de 300, ficaria entre 360 e 370 milhões, mais ou menos, por 3 anos com a Vai de Bet, ok? Só que depois de 6 meses, a Vai de Bet, ela acionou uma cláusula de anticorrupção e encerrou. Por quê? Porque já havia essa suspeita de que havia uma empresa laranja que tinha ganhado comissão por isso, ok? E agora, o Augusto Melo foi indiciado porque, segundo investigações aqui da polícia de São Paulo, parte de um valor desse patrocínio da Vai de Bet foi cair numa empresa que se chama UJ Football Talent. E essa empresa, segundo a polícia, é um braço do PCC. E por isso o Augusto Melo e mais algumas pessoas estão sendo investigadas, ok? O que é importante a gente ressaltar aqui? O fato dele ter sido indiciado não quer dizer que ele já é culpado ou que, tipo, sabe? Então a gente não pode ainda falar que o Augusto Melo é culpado disso, porque isso quem vai decidir é a justiça, ok? O indiciamento é o primeiro passo de uma investigação, tudo, que vai realmente apurar se isso realmente aconteceu ou não. Se aconteceu, se eles tiverem provas com isso, vai ser levado para a justiça vai, como que eu posso dizer, a justiça vai verificar ali se condena ou se absolve o presidente e as outras pessoas, tá? O que é importante nesse momento, tá? O Augusto Melo já fez até na última, isso aconteceu na quarta-feira, dia 22, esse indiciamento, ok? Mas, na sexta-feira, Augusto Melo deu uma coletiva lá, até falou, eu até vou colocar aqui a coletiva para vocês darem uma olhada, do que ele falou, ele diz que ele é inocente, tá? E aí é o que eu falo, não cabe a gente aqui julgar se ele é culpado ou não, isso quem vai decidir é a justiça, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, ok? E como eu tenho uma esposa advogada, obviamente que eu não vou falar a respeito do que eu acho, ok? Mas olha o que ele falou na sexta-feira nessa coletiva de imprensa. Convocação dessa coletiva, justamente para mostrar a nossa indignação sobre tudo que foi relatado ontem, sobre esse parecer, da forma que foi anunciado, e dizer que muito tranquilo, que eu sou inocente, estou indignado com essa situação, mesmo porque a gente vem provando isso no longo do tempo. E muito tranquilo, muito tranquilo. O Dr. Cury vai explicar os motivos técnicos e mostrar que a minha vida, a minha trajetória é de caráter, de hombridade, honestidade. Quem me conhece sabe. É uma vida de mais de 40 anos dentro do nosso clube, todos ali me conhecem, nunca tive envolvimento, nunca tive problema com ninguém. E, para minha surpresa, esse parecer, a minha indignação, e essa coletiva é para a gente explicar qualquer dúvida que vocês possam ter e como vão proceder daqui para frente, tá? Muito obrigado. Então, assim, né, pessoal, e aí ele fala, obviamente, que ele é inocente, obviamente, tenho 40 anos de clube, mas, assim, para mim isso independe, porque, assim, ele, para mim, o que vale é que ele tá há 1 ano no cargo de presidente, ponto.
Então, o que ele fez antes não quer dizer de nada, principalmente se ele for culpado. Então, tal, 40 anos. Meu, pra mim, assim, eu odeio essas defesas, sabe? De tipo, eu me dedico a 40 anos no clube, ok. Só que tem muita gente que se dedica a muitas coisas e quando chega ao poder, age de formas diferentes, ok? Volto a repetir, eu não estou dizendo que ele é culpado, tá bom? Só estou dizendo que ele foi indiciado e isso é uma coisa muito grave, principalmente para a imagem do clube, né? Tanto que na segunda-feira, amanhã, vai ser votado o processo de impeachment dele. Caso esse processo de impeachment, ele não vai ser impeachmentado amanhã, tá? Vai ser dito que, digamos assim, que se vai definir se continua com o processo de impeachment ou se encerra esse processo. Caso o processo de impeachment seja aceito, que eles vão continuar com esse processo para analisar se ele vai ser impeachmentado ou não, o Augusto Melo ele automaticamente será afastado, ok? Caso falem, não, vamos encerrar porque não tem provas, tal, não sei o quê, aí ele retoma e continua como presidente do Corinthians normalmente, tá? Agora, falando o que eu acho que eu faria se eu fosse Augusto Melo, se eu fosse o presidente do Corinthians, tá? Cara, vamos pensar aqui, o que é mais importante neste momento? O Augusto Melo, a reputação dele ou a imagem do Corinthians? Então, assim, se eu fosse realmente torcedor, se eu realmente fosse um presidente sério, eu, independente de qualquer forma, neste momento, eu me afastaria. Eu me afastaria. Isso não quer dizer que você é culpado por você se afastar. Não quer dizer. Vai ser, eu acho que até melhor para sua imagem você se afastar, para você deixar a imagem do clube ali limpa, sabe? E aí, e volto a repetir, não estou dizendo que ele é culpado, ok? Mas eu acho que nesse momento deveria haver um distanciamento, Augusto e Corinthians, pensando no bem do Corinthians. Pensando no bem do Corinthians. Obviamente que ele pode se defender, se ele acha, se ele tem convicção e tem certeza que ele é inocente, ok, ele se defenda, mas as manchas que isso deixa na imagem do clube não é legal. Independente dele ser culpado ou inocente. Mas aí pessoas vão falar: mas se ele é inocente, por que que ele tem que. Assim, aí eu volto a repetir: é a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho que às vezes a gente tem que pensar no clube acima do cidadão. O Corinthians tem que estar acima do Augusto Melo. Então, assim, por mais que ele seja inocente na cabeça dele, e aí quem vai julgar isso, quem é inocente, são os juízes, os advogados, tudo tal. Mas assim, eu acho que nesse momento ele deveria poupar a instituição Corinthians. Deveria. E deveria se afastar, independente do processo de impeachment ou não. Sabe? É o que eu falo, eu acho que o ego de muitos desses dirigentes, o ego de muitos desses presidentes, é às vezes se colocar acima do clube. E assim, quando vai para uma notícia dessa, você tá sujando a imagem do clube. É a imagem do Corinthians que tá ali. É falado que o Corinthians, que o presidente do Corinthians está sendo indiciado por associação criminosa, por lavagem de dinheiro, por furto qualificado. Então, na minha opinião, eu acho que o Augusto deveria sim, tipo, falar, cara, eu sou inocente, mas e eu vou, me defender até as últimas instâncias, mas aqui hoje eu penso mais no Corinthians. E pensando mais no Corinthians, é importante nesse momento que eu me afaste para a imagem do Corinthians não ser marcada. É o que eu penso. Não sei se vocês pensam a mesma coisa, mas eu acho que o Augusto Melo deveria pensar mais na instituição Corinthians, mais no que nas manchas que isso podem causar do que nele mesmo. Nele mesmo. E a gente já cansou de ver dirigentes no futebol brasileiro que pensam mais neles do que na instituição. Muitos, não são poucos, tá? Então eu acho que Augusto Melo, eu nesse momento, saio fora, deixo lá o processo rolando, vou me defender, mas deixo o clube
longe de mim nesse momento e longe dos problemas que podem ter. E pior, né? Se amanhã for realmente ele for considerado culpado, cara, aí é uma coisa que vai manchar muito a imagem do clube. E mais ainda por ele não ter se afastado, mesmo sabendo que tinha culpa. Então, é o que eu falo, as instituições, os clubes de futebol, sempre tem que estar acima de qualquer bem pessoal, seja de dirigente ou presidente, e sempre acima do ego desses caras. A instituição sempre tem que vir primeiro. Você sempre tem que pensar, você como presidente, você como dirigente, você sempre tem que pensar assim, vai ser bom para o clube isso? E desculpa, o Augusto continuando no cargo, hoje não vai ser bom. Não é bom, ok? Deixa seu like aqui no vídeo, deixa sua opinião sobre o que você acha disso e bora falar de futebol todos os dias aqui no YouTube. Muito obrigado pela companhia de vocês, valeu!